Olá, deuses e deusas, tudo bem com vocês? Não saia daí, veja este vídeo até o fim, que eu e meu amigo Thiago Antunes vamos falar sobre preconceitos com os signos, contando experiências nossas. Eu vou contar algumas, ele vai contar também, tá? E a gente vai ver se realmente tudo isso que fala sobre os signos, esses preconceitos fazem sentido, tá? Então não saia daí. Pessoal, voltamos, que agora é Leão. Vamos contar nossas experiências com leoninos, tá? E os preconceitos que normalmente tem, a gente vai ver se realmente faz sentido, né? Sim, com certeza. Quer começar? Você lembra de alguém? Cara, eu acho que sim, já tive relacionamentos com leão, com pessoas de leão, né? Eu tenho uma amiga que é de leão e, cara, a nossa relação sempre foi muito boa, sempre foi muito parceira. Na verdade, o que acontece? Existe um lado negativo, né, um preconceito que as pessoas veem do leão, que é a questão dele ser muito altivez, de ele ser muito, né, ter um ego muito inflado, né, o ego não na medida do equilíbrio, né, na proporcionalidade, né, da baixa estima com o ego em si, enfim. E aí, muitas vezes as pessoas não têm facilidade de lidar com isso, porque sempre tá querendo ele ser o centro das atenções. E é verdade, gente, às vezes é da forma mais discreta possível, assim, por exemplo, eu tenho um amigo próximo até que é leonino, e eu tô lembrando mais dele, assim, porque ele eu sei que ele é leonino mesmo. E aí ele sempre gosta, por exemplo, ser o que senta no meio. Sempre. Sabe? Ele muitas vezes quer ser o primeiro que tá falando. Às vezes a gente tá mó de boa, ele quer dar um de engraçado e às vezes não é a situação adequada. Não vou falar seu nome, amigo, fica tranquilo. Eu te amo, mas é verdade. Então assim, já teve um ex-marido de um colega. Meu Deus. Eu tava lá no rolê na casa dele, esse colega era pisciano, muito maravilhoso. Ai, meu rosto. E aí, ele era, gente, difícil. Não só isso, ele fez a gente sair, sem necessidade nenhuma, pra ir numa festa onde normalmente dá pessoas consideradas feias, né, fora dos padrões de beleza da sociedade. E ele foi, assim, ele malhadinho, aí ele foi com a camisa aberta, entrou lá, ficou lá tipo uns 5, 10 minutos, saiu. Parece que foi simplesmente só pra dar close. O leão chegou, o leão foi embora. E assim, a gente nem entrou na festa. Eu fiquei com meu amigo pisciano ali, filosofando sobre a vida, sentado no meio-fio. E ele dando o close dele lá dentro. Então assim... É muita história do leão mesmo, de fato, né? O leão é a figura, uma figura majestosa, né? Decorativa. Ele é... Porque, de fato, a gente sabe que na natureza, na selva, né? De fato, quem caça é leoa, né? Como sempre, as mulheres empoderadas, né? Isso também gera uma diferença. Aí já gera uma diferença. Por exemplo, eu não tenho muito contato com mulher leonina. Mas eu acredito que talvez pegue um pouco disso. Talvez a questão do avanço, talvez vai... Porque tem essa diferença dos signos também, todos os signos. Sim, com certeza. Eu também, de fato, não lembro. Por exemplo, a minha relação com essa minha amiga, que é leonina, ela sempre é... Mas ela fazia isso naturalmente, né? Não era uma coisa forçada, igual o Diogo tá falando aqui. Tipo, em relação a esse amigo que ele tem. Mas algumas vezes, né? Não é sempre, né? É porque eu peguei uns casos bem estereotipados. Ah, com certeza. É aquelas pessoas que é bem o preconceito de leão mesmo. Mas assim, você percebe em algum... Né? Você, por exemplo, eu percebi muito que era da essência dela está em visibilidade. Ela sempre se posicionava e todo mundo ficava observando, né? Aquela pluma, né? Majestosa na fala dela, no jeito de ela se posicionar, no jeito de ela andar, no jeito de ela, né? De se portar. E isso é natural. Às vezes ela tinha essa às vezes, não era sempre, pelo menos no caso dessa minha amiga. Ela tinha, na verdade, isso claro, ela tinha essa consciência disso, e às vezes ela utilizava disso pro bel prazer dela, né, pra alguma coisa específica. Algumas vezes ia de encontro até mesmo afrontava o próprio ego dela, né? Porque, por exemplo, se as coisas não saem da forma como ela quer, do jeito que ela propõe, né? E
e lógico, sempre em visibilidade, porque ela tem que ser a que, né, dá a cartada final. Que se... Ela acabava tendo uma reação ela tinha uma reação explosiva, né, mas é super sutil, porque é da personalidade dela ser sutil. Leão tem isso também, que, tipo, é o signo fixo de fogo, né? Sim. Você é um mutável, se não me engano, que é Sagitário. A gente chama... E Áries é o início. Áries é o mais impulsivo. Sim. E fogo, o leonino, ele tem tanta consciência do valor dele, e aí ele só quer mostrar, é uma coisa do brilho mesmo. Isso. Veja o meu brilho. E nessa medida que não é de imposição, né? Eu não tô te colocando a goela abaixo o meu brilho, né? Eu não tô querendo também apagar o seu brilho, né? Se o leonino faz isso de uma forma natural, né? Dele mesmo, sem querer apagar o do outro, tá tudo ok, né? Eu acho que todo mundo tem jeito de brilhar, né? Cada um tem o seu brilho e a gente tem que respeitar isso. E tudo domar, né? Gente, porque todos os signos vão ter essas características negativas, mas se um leonino ou uma leonina consegue, né, mostrar seu brilho sem tirar o brilho dos outros, tá ótimo, tá tudo não ok, tem problema nenhum. Né? É saber que o outro também, na verdade, faz parte né, do universo, né, né, e ele também tem o mesmo direito, né, não sei se foi uma frase que eu li em algum texto especificamente, ou uma frase budista, mas todos nós nascemos para brilhar na mesma medida, né? Alguns, na verdade, deixam de brilhar, né, ou né, não se permitem brilhar mais. Né? Eu vou supor que até que talvez a questão da energia de Leão, ela vem para nos lembrar disso. Sim. O Leão é regido pelo Sol, né? Então é o brilho interior que todos nós temos que ter. E as pessoas de Leão, elas vêm para nos lembrar disso. Com certeza. Dessa necessidade de alimentar mais isso também. Não de resgatar, né? E saber e aí talvez a maior dificuldade do leão, provavelmente pode ser que isso aconteça, né? Talvez um dos karmas do leão é saber dosar isso. Saber dosar. Né? Saber que ele nasceu para isso, ele tem essa Você é regido pelo Sol? Pô, massa. Parabéns então, a você. Mas divide essa luz com todos, isso, sabe? Entendeu? Permita que todos brilhem ao mesmo tempo, né? Cada um na medida que for necessário para brilhar mesmo, né? Naquela situação específica, num trabalho específico, né? Num relacionamento também específico, né? Eu acho que a gente não pode, na verdade, querer viver num relacionamento egóico sempre que... Jamais, gente. O brilho do outro, né? Canal. Acontece muito, né? De relacionamentos muito abusivos, de a pessoa querer sempre colocar você pra baixo, você sempre ser... não, seu trabalho não é legal, a sua roupa que você utiliza não é legal, a forma como você se expressa não é legal, enfim, e sempre controlando isso porque ele tem o brilho, que é natural dele, só que ele quer que isso seja o destaque, e o outro nunca seja o destaque, podendo ter os momentos de destaque do outro, né, assim, enaltecidos, entendeu? Então isso eu vou legal. Dar até um exemplo pessoal, assim, porque se não me engano a única posição que eu tenho em fogo é Leão, que é o meio-céu, meio do céu, e o meio do céu é a nossa missão. Então querendo não ter, eu tenho essa vontade de brilhar, mas em essência, com todos os outros planetas ali, todos os outros trabalhos que eu tenho, mas trazendo uma mensagem. Sim. Né? Então, assim, existe um propósito nesse brilho, não é um brilhar por... Não é tipo ser aparecido. Perfeito. Né? Igual o que a gente tá fazendo aqui, a gente tá passando uma mensagem, né? A gente tá debatendo de uma forma descontraída. Essas características são mais... como é que eu vou falar? Que normalmente as pessoas se apegam, né? Como Sim. se fosse só isso o signo. Não. E revendo um pouco. E lógico, vendo da forma mais negativa possível, né? Não é a melhor forma de ver, né? A gente brinca, a gente caçoa de algumas situações específicas, porque todos nós temos... Em todos os signos provavelmente vai haver aquela qualidade tem que ser enaltecida, né? E também a parte Tudo tem a luz e a sombra, perfeito. Né? Que a gente tem que equilibrar
as E está duas tudo cores. dentro de nós, né? Tanto a sombra como a luz, né? Tanto a luz quanto a sombra, elas estão dentro de nós. Então não tem o que... É como você vai desenvolver essa habilidade. A luz do leonino é brilhar. Naturalmente. É um brilho... É uma pessoa que tem realmente mais facilidade. Mais facilidade. Ele de tem uma se- facilidade. de se impor. Sim. Isso é nada. E são pessoas sem fazer muito liderança. esforço, que é a questão do leão mesmo. Você vê que, na Sim. verdade, quem caça, se você voltar pra natureza mesmo, a natureza muitas vezes responde muitas coisas do que nós somos, o que podemos, na verdade, ser, né? E melhores do que, na verdade, nós já somos, né? Mas a natureza nos explica um pouco essa questão da essência do leonino, né? Ele tem um poder, ele empodera naturalmente, né? Sem fazer muito esforço, né? E você vê que, na verdade, a parte mais exaustiva, talvez, ou mais trabalhosa, ou eu vejo no sentido também de mais empoderada, é a da leoa, né? Da leoa. É a leoa que vai, é a leoa que corre atrás, é a leoa que traz o alimento para a natureza. E é uma relação que você mostra de fato ali que o poder dele não está na questão só da imposição, mas sim na essência dele, Na de essência. ser o leão. E eu trabalho muito o arquétipo do leão com quem eu atendo, assim, porque muitas vezes é o que a gente estava falando. Todo mundo a gente tem os 12 signos, né? Então, assim, traga um pouco dessa essência de volta também. Que eu vejo que é essa autoconfiança. A gente precisa. Então, o arquétipo do leão, ele serve para isso, para autoconfiança. Ótimo. Sabe? Ótimo. E essa é a forma saudável. É isso que vai ajudar você a se impor, a se defender. Na quando for medida do possível, necessário, sempre quando for sabe? necessário. Então, gente, pra finalizar, eu e o Thiago, a gente só quer falar pra vocês. Uhum. Alimentem esse brilho interior de vocês. Busquem esse leão interior, Sim. sabe? É muito importante você ter essa autoestima equilibrada, né? E que ela seja aplicada de forma com parcimônia, entendeu? Nas situações em que você vai vivenciar ao longo da sua vida, entendeu? Saber que você é uma pessoa em essência, tem essa essência natural, né? Não tem amarras, não tem, né? Como a gente pode dizer, conflitos internos tão grandes a ponto de fazer com que a baixa autoestima seja muito elevada. Então, assim, vale a pena você ter esse foco, né? De você gerar essa energia para todas as pessoas que estão ao seu redor, mas de forma equilibrada. De forma equilibrada. Simplesmente pela autoconfiança. Pela autoconfiança. Pela autoestima. As pessoas, nossa, assim, caraca, essa pessoa ali... Não é, porque também depende de como a pessoa vai enxergar isso, né? É engraçado muito disso, né? Porque muitas vezes a gente só analisa um único objeto, né? Um único observador, né? E eles têm que, na verdade, fazer com que esses focos, esses objetos que são observados, mudem de visão, de foco, né? Você me fiz compreender? Perdi um pouco. Talvez você também. É a mensagem do brilho interior, gente. Vamos trabalhar o arquétipo do leão. Isso. Vamos trabalhar o arquétipo do leão, que é o seguinte, é o brilho natural, sem ofuscar o brilho de ninguém. E que a gente possa sempre, na verdade, não deixar essa luz interior apagar. Só que também não pode fazer com que essa nossa luz interior sobressaia a dos outros. Ofusca dos outros. Porque outros estão no início, talvez tenha uma luz ainda bem pequenininha, entendeu? Então, talvez uma luz muito grande em cima dela, ela se feche por conta disso, né? É até aquela questão do mito das cavernas, né? Que por exemplo, quando a pessoa vive muito na escuridão, quando ela sai para uma luz e a luz é muito grande, ela não está acostumada. Então aquilo pode o quê? Ofuscar, machucar. Ela. Então a gente tem que saber essa... E ela voltar para a escuridão, porque ela acha que ela não merece aquela luz. Perfeito. Ótimo raciocínio. Era isso. Você entendeu? Então, assim, e isso é importante. A gente tentar saber, nós que temos esse brilho natural, né? Saber ajustar de uma forma a entender como passar isso para outras pessoas sem que isso as ofusque, né? Que faça com que elas percam o brilho que elas poderiam ter, na verdade, naquele momento ali, ou desenvolver, né? E, enfim, e não sair da escuridão, entendeu? A escuridão interior mesmo, né? Essa escuridão que como nós já tínhamos falado no início do vídeo, né? Nós somos o quê? Luz e sombra. Luz e sombra. Então a gente precisa, na verdade, equilibrar isso. Sim.
E é isso, gente. Muito obrigado por ter visto aqui. E o próximo é sobre virgem, tá? Virgem. A gente provavelmente vai estar com outros looks, que a gente vai gravar em outro momento. Vai bonitinho, é eu isso. vou vir com um corte mais razoável, a barbinha mais feitinha, vocês vão adorar. Até lá!